quem é Jesus? Jesus é aquele que, apresentado em sua palavra, realizou sinais extraordinários. E a palavra de Deus nos conduz a compreender que os atos finais do seu ministério terreno dizem com clareza do propósito para que ele viesse como veio ao mundo e tudo aqui tivesse realizado, como temos visto aqui ao longo dessa noite. Eu quero em alguns instantes convidar você a olhar para a palavra de Deus e finalmente responder para si mesmo quem é Jesus. Mateus capítulo 28, versos 1 a 10. Apenas 10 versículos da palavra de Deus que quero utilizar para que você pense conosco na vida e na obra maravilhosas de Jesus, mas sempre levando em consideração que os atos finais de Jesus neste mundo são aqueles que nos dizem com clareza quem Ele é, o que Ele veio realizar aqui neste mundo e as consequências sobre o nosso viver ainda hoje. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Que surpresa para as mulheres naquela manhã de domingo. A palavra do Senhor nos diz que aquela era uma manhã de apreensão, de expectativa, de muitas emoções pairando sobre aqueles que amaram e seguiram a Jesus. No início daquele domingo, seria iniciada a segunda etapa do luto. Jesus fora crucificado na sexta-feira, o sábado foi um dia de choro, agora, além do choro, era necessário homenagear o corpo do Senhor Jesus. Aquelas mulheres que chegaram ao sepulcro queriam, portanto, perfumar o corpo de Jesus com os óleos que já haviam preparado desde a sexta-feira passada, como a tradição, a boa tradição dos judeus pedia. Aquelas mulheres deixaram as suas casas sozinhas e foram para o jardim do túmulo, que estava protegido por uma pedra pesada. Para remover aquela pedra, seria necessário primeiro a concordância dos guardas que estavam mantendo vigilância, e depois seria necessário que muitos homens juntos pudessem ajudar aquelas mulheres a removerem a pedra. Aquele domingo tornou-se um domingo especial, porque havendo um grande terremoto, a pedra foi removida. Aqueles que foram buscar o corpo de Jesus viram guardas, segundo o que diz o texto bíblico, tremendo. Estavam lançados ao chão como mortos, porque o que havia acontecido naquele lugar estava fora dos planos de qualquer pessoa. Nem os discípulos, nem as autoridades, nem os guardas. Quem poderia imaginar que aquele domingo se tornaria um dia tão exclusivo e tão especial? Aquele domingo foi o dia em que a morte morreu.
O domingo que denuncia com clareza quem é Jesus. Por todos os sinais que Jesus havia realizado, já deveria haver a crença de que Ele é Deus, porque ninguém poderia realizar as coisas que Ele realizou, que foram aqui hoje apresentadas pela nossa juventude, se não fosse o próprio Deus. Mas ainda havia quem, tomado pelo senso comum, concluísse: Ele é um grande profeta do alto. Ele é um iluminado. Ele veio da presença de Deus, especialmente cheio de poder. Havia muita gente que ainda temia em dizer que Ele é Deus. Naquela manhã de domingo, ficou muito difícil para estes que resistiam continuarem defendendo que Jesus era tão somente um profeta, ou um ser iluminado, ou quem sabe um anjo feito em carne. O pregador John Owen, no século XVII, escreveu um livro intitulado A Morte da Morte na Morte de Cristo. E ao relembrar essa obra, irmãos, eu decidi que chamaria esse domingo de o dia em que a morte morreu. Deus interferiu na história da humanidade e realizou o impossível, o extraordinário, o intangível. Ele que morreu, ressuscitou. Ele que morreu e teve a sua morte atestada por centenas de pessoas. Agora também, ressurreto, foi acompanhado por muita gente, centenas de discípulos, os seus opositores, que se mobilizaram, porque estavam agora espantados com a notícia da ressurreição de Jesus, com a ausência do corpo dele. Sabiam, aquelas mulheres fragilizadas não poderiam vencer a forte guarda montada na entrada do túmulo de Jesus. Agora havia gente comentando por toda parte. Cada vez mais aumentava o número dos que diziam: o corpo dele não está lá. Havia aqueles que diziam: nós vimos Jesus, Jesus ressuscitou. Havia um ambiente de euforia. E os que estavam na sexta-feira abatidos, no sábado silentes, no início do domingo chorosos, estavam agora com um novo brilho no rosto, cheios de entusiasmo. Jesus foi crucificado, sim, mas ele ressuscitou no domingo mais especial de toda a história, no dia em que a morte morreu. O anjo, dirigindo-se às mulheres, segundo o verso 5, disse: não temam, não tenham medo, não temais. Eu sei que vocês buscam Jesus que foi crucificado. Entrem, olhem aqui. Não há mais do que panos. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E ele tem dito a vocês que se dirijam para a Galileia, porque vocês o verão. Elas se retiraram apressadamente e correram para dizer aos discípulos, tomadas de medo e alegria: Jesus ressuscitou. Veio ao encontro delas o próprio Jesus, dizendo: salve. Elas então abraçaram Jesus pelos pés e o adoraram. E disse-lhes Jesus: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Ao ler a palavra de Deus, nós nos empolgamos com os relatos da multiplicação de pães e de peixes para a multidão faminta poder alimentar-se. Quando vemos Jesus ordenar a um homem como Lázaro, que já estava morto: Lázaro, vem para fora, isso nos toma de entusiasmo. Quando pensamos que Jesus foi capaz de transformar água em bom vinho, isso nos impressiona. Mas nada concorre com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição dele nos mostra que a morte não foi derrota, que a morte não foi surpresa, não foi um acidente. A morte de Jesus ocupa um lugar especial no plano amoroso de Deus, que veio a esse mundo na pessoa de Jesus e realizou sinais tão extraordinários que atraíram vidas a si, e pregou um evangelho tão extraordinário que transformou corações para si. A morte de Jesus foi vitoriosa, porque a morte dele, na verdade, foi expiatória. Jesus ofereceu-se por sacrifício
em lugar de pecadores. Como é bom lembrar de Romanos capítulo 5, verso 12, quando a palavra do Senhor diz: no dia em que a morte morreu, ficou então evidenciado o plano perfeito do Senhor. Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se todos pecaram, se todos estavam separados do Senhor por conta dos seus pecados condenáveis, se todos necessitavam de grande salvação, Jesus morreu porque quis substituir esses pecadores, porque quis colocar-se no lugar destes. A morte dele foi substitutiva. Aquele que se identificou com nossas dores e nos viu em nosso pecado condenáveis, colocou-se em nosso lugar porque teve misericórdia de nós, porque teve compaixão de nós. Vejam o que nos diz Hebreus no capítulo 2, em especial os versos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Você percebe o valor da morte de Jesus? Você percebe que aquele mesmo Jesus que nos amou e que realizou sinais extraordinários que nos impressionam ainda hoje, também realizou esse grande sinal, o sinal do grande amor dele por você que estava condenado. Ele morreu em lugar de pecadores. Ele morreu para salvar pecadores. Por isso a sua morte, sacrifício feito diante do Pai, foi temporária. Ele precisava vencer a morte física e espiritual. A primeira, a física, mata o corpo. A segunda morte, a morte espiritual, mata o espírito, afasta o homem da presença de Deus. A morte de Jesus, portanto, foi temporária. Ele precisava vencer a morte e conceder aos seus herdeiros, aqueles que nele creem, a vitória sobre a morte. A palavra de Deus nos garante: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque nós em Cristo vencemos o maior de todos os inimigos do homem, que é a morte, que poderia nos afastar do Senhor eternamente. 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 10, o apóstolo Paulo diz: manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Cristo Jesus, nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ele morreu para cumprir o plano do amor de Deus e para te oferecer salvação eterna. No dia em que Jesus morreu, na verdade, a morte morreu, porque Jesus venceu a morte e ressuscitou. Olhe para a palavra de Deus e você verá que esse foi o último grande ato do Senhor Jesus Cristo neste mundo e que demonstrou, sem dúvida alguma, o grande amor dele por você. Em Apocalipse, no capítulo 2, Apocalipse no capítulo 21, no verso 4, a palavra do Senhor nos diz que um dia o Senhor Jesus Cristo nos enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte, depois que esse mundo tiver findado para nós, a morte já não mais existirá. Para nós que estaremos com Cristo eternamente nos céus, para os salvos que com Ele estarão eternamente, já não haverá mais luto, não haverá pranto, não haverá dor, porque estas primeiras coisas já terão passado. A morte terá ficado nesse mundo, a lágrima terá ficado nesse tempo, o pranto terá ficado aqui. Aqueles que foram substituídos por Cristo Jesus na morte do Calvário, e por ele foram redimidos, estarão com ele eternamente. Você precisa crer nesse Jesus que veio a esse mundo, viveu de modo santo, nunca pecou, realizou milagres extraordinários e tem realizado na vida de quem nele crê, e o maior de todos os milagres é a redenção, é a salvação eterna. Você precisa crer em Jesus que morreu e ressuscitou. Autoridades viram isso,
Discípulos de Jesus viram isso, inimigos de Jesus viram isso, gente que estava cabisbaixa e sofrida, a partir da certeza da ressurreição de Jesus, ganhou um novo impulso na sua fé e saiu por todo esse mundo pregando a mensagem de Jesus, com vigor, falando da ressurreição de Jesus. Você precisa crer na pessoa e na obra de Jesus, aquele que venceu a morte, para que você também, herdeiro da vitória dele, possa também vencer o seu mais terrível inimigo, que é a morte. O que diz a palavra de Deus? João capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Porque em Jesus Cristo a morte morreu. A morte de Jesus foi interrompida pela ressurreição. A força e o império da morte chegaram ao fim. O dia da ressurreição de Jesus é extraordinário, porque naquele dia a morte morreu. Creia em Jesus e você não mais viverá assombrado pela possibilidade da morte eterna, porque em Jesus Cristo nós não mais morreremos, viveremos eternamente. Creia em Jesus e liberte-se do terror da morte, ao passar a confiar naquele que venceu a morte e te fez herdeiro da vitória dele. Que aquele dia jamais se vá da sua memória, que aquele dia jamais seja esquecido pela igreja de Jesus, que aquele dia extraordinário jamais perca espaço no coração dos crentes, no calendário da igreja, na vivência do povo de Deus. Jesus Cristo, o grande Deus e nosso Salvador, venceu a morte e vivo está. Nós o louvamos aqui hoje, sabendo que Ele está vivo. Que você possa nessa noite dizer também: eu creio que no dia da ressurreição de Jesus, a morte morreu. Eu creio em Jesus que ressuscitou e vivo está. Se você até hoje ainda não declarou verdadeira fé em Jesus, eu oro para que você creia no Evangelho e hoje possa dizer: eu creio também em Jesus, que viveu e jamais pecou, que morreu e ressuscitou. Eu creio em Jesus que um dia virá me buscar e pela fé hei de esperá-lo fielmente até este dia maravilhoso. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar, irmãos?